Adriano Imperador. Adriano Leite Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1982, mais conhecido como Adriano Imperador ou simplesmente Adriano. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante. Ídolo do Flamengo, figurou na 10ª posição entre os maiores ídolos de futebol da história do clube, em um ranking elaborado por especialistas dos jornais O Globo e Extra em 2020. Adriano foi um dos melhores atacantes do mundo em meados da década de 2000. Ele teve 5 temporadas magníficas na Itália com as camisas do Parma e da Internazionale, respectivamente, ganhando o apelido de El Imperatore, o Imperador, antes de um declínio profissional devido à morte de seu pai. Adriano conquistou 4 scudetos pela Inter, e depois de retornar ao Brasil, ganhou 2 Brasileirões, um pelo Flamengo, sendo destaque, e outro pelo Corinthians. Após estrear na seleção brasileira aos 18 anos, foi considerado o sucessor a longo prazo de Ronaldo. Na ausência do fenômeno, coube a ele levar o Brasil ao título da Copa América de 2004, recebendo o prêmio de melhor jogador e recebendo a chuteira de ouro como artilheiro da competição, com 7 gols. Ele também conquistou a Copa das Confederações FIFA de 2005, sendo novamente melhor jogador e artilheiro, dessa vez com 5 gols. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, a única que disputou, Adriano fez parte do bastante elogiado quadrado mágico da seleção ao lado de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. No entanto, o quarteto decepcionou na Alemanha e não obteve êxito na conquista do hexacampeonato. Carreira. Adriano nasceu e viveu durante sua infância na Vila Cruzeiro, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Chegou ao Flamengo em 1991, com 9 anos, onde foi destaque no futsal e logo se transferiu para o campo. Primeiramente foi lateral esquerdo até o último ano da base, sendo vice-campeão da Copa BH de Juniores, em 1999. Até que sob o comando de Carlos Alberto Torres, o capita, notou sua habilidade e colocou para o ataque. 8. Foi promovido ao time profissional em 2000 e fez sua estreia no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo no torneio Rio-São Paulo. 9. 4 dias depois, marcou um gol contra o São Paulo pela mesma competição. Nesse mesmo ano, ainda com 18 anos de idade, o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O jogador, desde cedo, já impressionava a todos por causa de seu grande vigor físico. Porém, somente anos mais tarde, ele também passou a ser reconhecido por seus fortes chutes com a perna esquerda. Internazionale. Em 2001 foi vendido para a Internazionale, da Itália. Logo na sua estreia, no dia 15 de agosto, marcou um golaço contra o Real Madrid no troféu Santiago Bernabéu. 10. Empréstimos. O tento, contudo, não foi suficiente para que o continuasse no time milanês. Assim, foi emprestado à Fiorentina. Em seguida, foi jogar no Parma. O auge na Inter. Em 2004 voltou para a Internazionale. Logo na primeira temporada, marcou 15 gols em 16 partidas disputadas, média de quase um gol por jogo. Com essas atuações, garantiu a vaga de titular absoluto no time milanês e ficou conhecido pelo apelido de El Imperatore, o Imperador, em alusão ao imperador romano Adriano. Conquistou títulos importantes pela Inter, incluindo as Copas da Itália de 2004 a 2005 e de 2005 a 2006, e os Scudetos de 2005 a 2006, de 2006 a 2007, de 2007 a 2008 e de 2008 a 2009. Entretanto, em 2006, logo após o falecimento de seu pai, a carreira de Adriano começou a declinar. 12 ficou quase aquele ano inteiro sem marcar um gol pela Inter. Depois da Copa do Mundo FIFA de 2006, foi duramente criticado pela imprensa esportiva brasileira, irritada com a péssima campanha da seleção naquela Copa. No ano seguinte, acabou sendo barrado pelo treinador Roberto Mancini e nem sequer foi inscrito na Liga dos Campeões de 2007 a 2008. São Paulo. O declínio seguiu na volta a Milão. Os problemas pessoais persistiam,
a falta de cuidados com a condição física, também. Sendo assim, Adriano havia perdido a total confiança do treinador Roberto Mancini, que nem sequer o convocava para as partidas. Assumiu em entrevistas à imprensa italiana que, deprimido, recorreu ao álcool, o que o atrapalhou ainda mais. Tentou recomeçar em partidas pela Série A da Copa da Itália, mas acabou liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física no Refis do São Paulo. Depois de seu departamento fazer o atacante perder 3 quilos e reordenar a gordura corporal, os paulistas conseguiram convencer o clube italiano a liberá-lo por empréstimo de 6 meses. Dessa forma, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008 pelo São Paulo. Não conseguiu dar ao clube seu quarto título da Copa Libertadores da América, mas fez um bom papel. Em 28 jogos marcou 17 gols, 6 pela competição sul-americana e 11 pelo Campeonato Paulista. Após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, o jogador deixou o clube e nem chegou a atuar no Campeonato Brasileiro pelo tricolor. Retorno à Internazionale. Depois da passagem pelo São Paulo, Adriano ainda retornou à Itália, jogou por alguns meses e teve participação importante, principalmente, na Liga dos Campeões. Foi muito importante no início da Série A de 2008 a 2009, chegando à marca de 100 gols no campeonato italiano. No dia 22 de outubro de 2008, marcou o gol da vitória de 1-0 sobre o Anorthosis Famagusta, e, com este tento, chegou ao seu 18º gol na Liga dos Campeões, o 70º no clube. Em abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou os treinamentos da Internazionale e retornou sem autorização ao Brasil. Foram dias de sumiço e especulações até de sua morte, como uma falsa notícia de que Adriano teria subido o Morro da Chatuba, no complexo do Alemão, teria sido sequestrado e morto por traficantes. Um delegado, porém, desmentiu a notícia. Adriano, na verdade, estava na casa de familiares, na Vila Cruzeiro, favela onde nasceu. Dias depois do sumiço, ele e seu empresário marcaram uma coletiva de imprensa. Em 9 de abril de 2009, durante a coletiva, Adriano declarou que pretendia parar de jogar por um tempo indeterminado, que poderia durar até 3 meses, pois perdeu a alegria de jogar futebol. Passadas 3 semanas de indefinição em sua carreira e a continuidade ou não de seu contrato com a Internazionale, o clube informou no dia 24 de abril, em seu site oficial, a rescisão amigável do contrato do centroavante brasileiro, sem revelar valores ou condições deste acordo. Retorno ao Flamengo. Seu retorno ao Flamengo foi oficializado no dia 6 de maio. Reestreou no dia 31 de maio, contra o Atlético Paranaense, marcando o segundo gol da vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o jogador foi destaque nos principais jornais e sites esportivos. Teve grande atuação no dia 12 de setembro, contra o Sport, onde marcou 2 gols na vitória por 3-0. No Brasileirão daquele ano, Adriano foi, junto a Petrovic e o treinador Andrade, o grande destaque do Flamengo na competição. Ao fim do torneio, o Fla conquistou o título brasileiro e o Imperador foi o artilheiro do Brasileirão junto com Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, ambos com 19 gols. Em 2010 atuou com Wagner Love, formando uma dupla que ficou conhecida como o Império do Amor. A saída. Após perder um pênalti na decisão da Taça Rio, em que o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Botafogo por 2-1, começou a ser muito pressionado pela torcida. Logo depois, o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América pela Universidade de Chile, onde também marcou o seu último gol com a camisa do rubro-negro carioca, o segundo na vitória por 2-1 sobre a equipe chilena, resultado que eliminou o Flamengo após perder a partida de ida no Maracanã pelo placar de 3-2. Após a eliminação, começaram a surgir fortes boatos de que o atacante iria se transferir para Roma. Roma. Em meio às polêmicas, em 27 de maio de 2010, o seu empresário, Gilmar Rinaldi,
confirmou que Adriano jogaria pela Roma a partir da temporada de 2010 a 2011. Entretanto, o contrato ainda não tinha sido assinado, e Adriano viajaria à Itália para acertar os detalhes. No dia 9 de junho foi apresentado oficialmente no Estádio Flamínio, usando a camisa de número 8. Assinou contrato de 3 temporadas com a equipe romana. No dia 8 de março de 2011, a Roma, por meio de seu site oficial, anunciou a rescisão do contrato de Adriano em mútuo acordo principalmente pelo seu comportamento inadequado extracampo e seu baixo aproveitamento e rendimento nos jogos. 39. O centroavante deixou o clube sem marcar sequer um gol em partidas oficiais, já que o único gol marcado foi na sua estreia, num amistoso contra um combinado da região de Riscone Brunico que a Roma venceu por 13-0. Corinthians. 2011. Após negativas da diretoria do Flamengo e do treinador Vanderlei Luxemburgo, Adriano chegou no dia 29 de março ao Corinthians, onde passou algumas semanas apenas recuperando a forma física. No dia 19 de abril, ainda na preparação e iniciando os treinos para o retorno aos gramados, sofreu um rompimento no tendão de Aquiles, tendo que passar imediatamente por uma cirurgia, que o deixou de fora por cerca de 6 meses. Após meses de recuperação, finalmente estreou pelo Timão no dia 9 de outubro, durante a vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Marcou seu primeiro gol pelo Corinthians no dia 20 de novembro, contra o Atlético Mineiro, selando a vitória de virada na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2012. Foi barrado de várias partidas no início do ano pelo treinador Tite, voltando a atuar como titular no dia 19 de fevereiro, contra o São Caetano. Uma semana depois, voltou a ser titular e marcou o gol da vitória de 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No dia 5 de março, após mais um ato de indisciplina, foi vetado para os próximos jogos do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. 2 dias depois, foi dispensado pelo clube. Terceira passagem pelo Flamengo. Poucos dias depois da dispensa de Adriano, o Flamengo iniciou conversas com o jogador, mas como Adriano ainda tinha um problema no seu tendão de Aquiles esquerdo, foi necessário fazer uma nova cirurgia em que teria que ficar 3 meses fora dos gramados. Passados 3 meses, o Flamengo novamente lhe procurou, e agora curado e sem limitações, Adriano fechou contrato com o Clube do Coração. A exemplo do que aconteceu na última vez que defendeu o Flamengo, entre 2009 e 2010, Adriano vestiria a mítica camisa 10 que já foi de Zico e que estava sem dono desde a saída de Ronaldinho Gaúcho. Adriano disse que em um mês, no máximo, já estaria pronto para sua reestreia com a camisa no rubro-negro e também deixou claro para a torcida que contassem com ele. Apesar disso e de publicar a vontade de seu camisa 10 que o Flamengo precisava, Adriano decepcionou os torcedores e cogitou encerrar a carreira, pois tinha medo de não conseguir apresentar o futebol da última década. Adriano se envolveu em várias polêmicas, faltando treinos, estando nitidamente fora de forma e admitindo seus transtornos publicamente em casas noturnas do Rio de Janeiro. Na tarde do dia 6 de novembro de 2012, o diretor de futebolzinho confirmou que o Flamengo rescindiria o contrato com o jogador, que, em mais uma vez em sua polêmica carreira, teria faltado aos últimos treinos do clube para ir a uma casa de shows, dando fim à sua terceira passagem no clube, sem sequer fazer gols e até mesmo ter disputado um jogo pelo clube. Atlético Paranaense. Após ter passado 2 meses treinando no Atlético Paranaense para aprimorar a parte física, no dia 11 de fevereiro de 2014 a contratação do jogador foi oficializada via Facebook. Adriano assinou um contrato de produtividade, na qual receberia um valor adicional em seu salário conforme o número de atuações e gols. Após 22 meses sem jogar, estreou pelo Atlético Paranaense entrando nos minutos finais na vitória por 1-0 diante do The Strongest, em partida válida pela Copa Libertadores. Como titular contra o próprio The Strongest, na capital boliviana, marcou seu primeiro e único gol pelo Atlético Paranaense, não evitando a derrota por 2-1 e a eliminação do clube na Copa Libertadores. Em 11 de abril de 2014,
teve seu contrato rescindido pelo rubro-negro, após faltar seu segundo treino. Apesar da rescisão, Adriano confirmou que tinha propostas do exterior. Dessa maneira, após deixar o Furacão, o atacante descartou a aposentadoria e, assim, confirmou que assinaria com uma nova equipe. Le Havre. Em dezembro de 2014, foi anunciado que Adriano jogaria no Le Havre, da França. No entanto, o acerto dependia de um pagamento de 20 milhões de euros por parte do empresário Christophe Mairo, que estava comprando o clube. No dia 1º de fevereiro de 2015, o Le Havre anunciou que o pagamento do empresário não foi confirmado e, assim, desistiram da negociação com Adriano. Miami United. Após quase 2 anos de inatividade, retornou ao futebol no dia 29 de janeiro de 2016, assinando com o Miami United, clube da 4ª divisão dos Estados Unidos. No entanto, disputou apenas um jogo oficial, marcou um único gol, de pênalti, e deixou a equipe no dia 27 de maio. O clube, porém, exigiu a presença dele nos amistosos que realizaria. Seleção brasileira. Fez sua estreia pela seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, contra a Colômbia, no dia 15 de novembro de 2000, aos 18 anos. Marcou seu primeiro gol pela seleção no dia 11 de junho de 2003, em um amistoso contra a Nigéria. Foi incluído no time para a Copa das Confederações FIFA de 2003 e liderou o ataque do Brasil ao lado de Ronaldinho na ausência de Ronaldo. Apareceu em todos os 3 jogos e marcou 2 gols quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. No entanto, perdeu o torneio pré-olímpico de 2004 devido a lesões. Ainda teve a oportunidade de participar das conquistas da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações FIFA de 2005. Foi destaque nesses 2 torneios, sagrando-se artilheiro e melhor jogador em ambas competições e garantindo sua vaga para a Copa do Mundo FIFA de 2006. Na competição disputada na Alemanha, porém, Adriano não conseguiu repetir o desempenho dos torneios anteriores. Marcou 2 gols em toda a Copa e viu o Brasil ser eliminado pela França nas quartas de final. No ano de 2009, Adriano voltou a ser convocado para a seleção após ter um bom futebol apresentado no Flamengo, onde havia estado na artilharia do Campeonato Brasileiro durante o período da convocação. Disputou alguns amistosos e também jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, mas não ficou entre os titulares, não marcando nenhum gol em sua nova passagem. Devido ao bom futebol apresentado no Flamengo naquele ano, havia uma grande expectativa pelo seu retorno à seleção para atuar na Copa do Mundo FIFA de 2010, realizada na África do Sul, mas por causa de seus problemas extracampo, como excesso de peso e por faltar alguns treinos no Flamengo, acabou não sendo convocado por Dunga, então treinador da seleção. Vida pessoal. Em 17 de agosto de 2009, recebeu da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Medalha de Mérito Pedro Ernesto. No mesmo ano, foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Títulos: Flamengo, Campeonato Brasileiro, 2009, Copa dos Campeões, 2001, Campeonato Carioca, 2000 e 2001, Taça Guanabara, 2001, Taça Rio, 2000, Internazionale, Copa da Itália, de 2004 a 2005 e de 2005 a 2006. Supercopa da Itália, 2005 e 2006. Série A, de 2005 a 2006, de 2006 a 2007, de 2007 a 2008 e de 2008 a 2009. Corinthians. Campeonato Brasileiro, 2011. Miami United. Sunshine Conference, 2016. Seleção Brasileira. Campeonato Mundial Sub-17, 1999. Campeonato Sul-Americano Sub-20, 2001. Copa América, 2004. Copa das Confederações FIFA,
2005. Prêmios individuais. Melhor jogador da Copa América, 2004. Melhor jogador da Copa das Confederações FIFA, 2005. Artilheiro do ano, IFES 2005. Troféu Rei do Gol do Brasileirão, 2009. Seleção Ideal do Campeonato Paulista, 2008. Seleção Ideal do Campeonato Brasileiro, 2009. Bola de Prata da Revista Placar, 2009. Bola de Ouro da Revista Placar, 2009. Artilharias. Copa América, 2004, 7 gols. Copa das Confederações FIFA, 2005, 5 gols. Campeonato Brasileiro, 2009, 19 gols. Vice-artilharia. Liga dos Campeões da UEFA, de 2004 a 2005, 9 gols.